Tudo bem, Jonatas? Como está? Bem, boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite, noite. boa noite. Então, eu vou ler o texto do Evangelho, depois a Rosalva vai fazer a nossa prece. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, a caridade ela é uma prática, né? Essa visão é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo. Então, ele está mandando que nós venhamos a estudar a caridade, né? E as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Então, não é falar de caridade moral, pura e simplesmente, de caridade material, é de estudar mesmo, de compreender isso em profundidade, né? Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação, ou seja, a indiferença, né? Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Vamos, então, ouvir a prece que a... Senhor Jesus, nós vos agradecemos por esses momentos, agradecemos, Senhor, pela doutrina de luz colocada em nossas vidas, agradecemos, Senhor, pela consciência que temos a respeito da caridade, não só pela caridade ao próximo, mas para a caridade conosco mesmos,
para nós aproveitarmos essa reencarnação, essa oportunidade de vida, onde nós vamos ter caridade conosco, com a nossa evolução, com a nossa melhora. Nós agradecemos, Jesus, por estarmos aqui reunidos, por estarmos cercados de amigos espirituais que vêm trazendo a vossa palavra através dos estudos, através das lições que serão trazidas para nós. Nós te agradecemos, Senhor, por ter o Senhor em nossas vidas, que nós todos possamos sentir a tua presença, Senhor, invadindo os nossos corações, enchendo as nossas almas, na certeza de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor vela por nós, que o Senhor nos visita, que o Senhor traz para nós pensamentos de luz, pensamento de crescimento, despertamento para os nossos erros. E assim, Senhor, nós vos agradecemos por esses momentos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então iniciar aqui nossa conversa, né, de hoje. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre a fé. Esse é o nosso objetivo. Chegarmos a compreender um pouco melhor, né? Um pouco mais próximo o que significa essa força da alma, essa energia, essa potência, né, que é a fé. Porque nós falamos muito em fé, falamos em esperança, falamos em caridade, mas a fé, como está em o Evangelho, segundo o Espiritismo, ela é a mãe da esperança e da caridade. Ou seja, ela é a provedora da esperança e da caridade. Sem fé, não tem esperança, não tem caridade. Então, o que é essa energia, essa potência, né? Para que nós possamos compreender isso, nós temos que pensar, retornarmos às nossas origens, quando estávamos no colo do nosso Criador, ainda pouco mais que aquele sopro de Deus, aquela palavra divina que nunca mais se repetiria. Cada um de nós é uma palavra de Deus, né? Somos únicos, cada indivíduo é único, é uma palavra de Deus e um sopro de Deus que nunca mais vai se repetir. Aliás, as folhas todas que existem, todas as árvores da terra, não existe nenhuma que tenha uma ranhura idêntica a qualquer outra. Até a ranhura das folhas das árvores são especiais e únicas. Imagine nós, né, seres humanos. Então, quando nós saímos assim muito próximos ainda do Criador, do colo dele, ainda muito simples e muito ignorantes, nós apenas engatinhávamos. E o Criador nos dotou de várias possibilidades. Ele nos deu
muitos instrumentos para que fôssemos nós mesmos elaborando o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução. Então, nós, quando nos tornamos seres já com um raciocínio um pouco mais constante, com um raciocínio, vamos dizer assim, pouco diferenciado dos animais. Os animais, o raciocínio deles não é contínuo, eles não têm um pensamento contínuo, né? Eles vivem aquele momento. Então, o ser humano, ele é dotado desse pensamento contínuo. Mas o pensamento, ele está estruturado na mente. Mas o que é a mente? O que é a mente, né? Então, a mente, ela é essa ferramenta também que os seres inteligentes possuem para poderem se relacionar com o mundo material, com o mundo da matéria. É como se a mente fosse um campo magnético que está estruturado de forma a trazer para o princípio inteligente, que somos nós em essência, que somos nós em essência, senão a nossa inteligência, né? Mas como que essa inteligência que somos nós, quando nós pensamos, né, o que eu sou? Eu sou a minha mão, né? Eu sou o meu cabelo, eu sou os meus olhos. Eu não sou nada disso. Eu sou uma inteligência que ocupa algum lugar nessa estrutura que é meu corpo, mas que precisa, sim, de alguma coisa para captar a realidade do mundo material. Então, um campo magnético chamado mente está espalhado pela realidade por onde nós vivemos. A realidade que nos circunda, que está em torno de nós. Então, a mente, ela se espalha e ela, como um espelho, ela traz para nós aquilo que é o mundo que nos rodeia, o mundo da matéria. Porque, em verdade, onde está a nossa consciência, nós temos dificuldade de saber. Sabemos que nós nos expressamos pelo nosso corpo, que o nosso cérebro, ele é definidor para que a nossa mente possa trazer a realidade até o cérebro, e então nós nos informarmos a respeito daquilo que nos rodeia, né? Então, por exemplo, isso aqui é o meu telefone celular. Acho que vocês estão vendo, né? Eu sei que isso é um telefone celular porque a minha mente, esse campo magnético mental que eu tenho, ele traz isso espelhado para o meu cérebro, através dos meus olhos, mas é a mente que me traz isso, e eu, então, consigo raciocinar com essa mente e saber que isso é um telefone celular. Certo? Mas nós não somos a nossa mente. Muito importante compreendermos isso, né? A nossa mente, ela é um instrumento. Quando nós vamos falar pelo telefone celular, a voz que nós captamos, ela chega até nós através do magnetismo, de correntes magnéticas.
É o magnetismo que nos transmite a informação da voz da pessoa, da imagem. Vocês estão me vendo, não é? Estamos numa rede, uma internet. Imagina a gente pensar isso 20 anos atrás, né? 30, 40, né? Isso era impensável. A própria televisão, quando apareceu, foi o rádio. A minha mãe conta que ela morava numa cidade pequena, lá no Paraná, e aí apareceu um senhor com um rádiozinho na rua de terra, e todo mundo correndo atrás dele. Ninguém sabia o que era aquela caixinha que falava, né? Então, como que o som se transmite? Mas as ondas de rádio se transmitem de uma forma. A onda magnética, de outra maneira. E a nossa mente, ela é um campo magnético. Então, vamos imaginar a quantidade de informações que a nossa mente consegue captar e trazer para a nossa consciência. Nós não temos ideia do poder que a nossa mente tem. Não só de se espalhar nessa realidade mais próxima de nós, mas a nossa mente, ela é capaz de atravessar espaços. Quase assim como vocês estão ouvindo a minha voz. Eu estou em Belo Horizonte, alguns de vocês estão em Porto Velho, em Jaru, outros estão aqui em Belo Horizonte também. Mas como que a minha voz está se irradiando? Através dessas ondas. Hoje, a ciência já nos permite compreender como que funciona esse magnetismo. Certo? Nós já podemos ter essa ideia justamente porque nós utilizamos esses equipamentos, eles estão dentro das nossas casas. E tem que haver uma forma, não é? De chegar a imagem, de chegar ao som, de chegar, inclusive, à emoção. A emoção. Quando nós abrimos uma mensagem de WhatsApp, o que a pessoa escreveu, o magnetismo que ela impregnou aquela mensagem, nos atinge. Então, se ela escreveu e ela estava irritada, muito provavelmente, se nós estivermos com a mente sensível, com o psiquismo sensível, nós vamos captar aquela emoção. Tem algumas pessoas que às vezes me mandam mensagem que eu faço uma oração antes de abrir o WhatsApp, antes de abrir um e-mail, né? Às vezes a pessoa telefona, a voz dela transmite para nós a emoção dela. Mas como que isso pode acontecer, não é? Não é aquela voz de computador, mecânica, a gente capta a emoção. Então, existe, sim, um campo magnético no universo. O magnetismo, ele é uma onda que se propaga bem diferente, por exemplo, do som, né? O som, ele se propaga pelo ar. Onde não tem ar, não propaga o som, né? Então, tem até um limite para onde vai a nossa voz. A depender de o que estamos falando, nós vamos precisar de um megafone, de um microfone para aumentar a voz, né? Para aumentar o tanto que ela vai caminhar. O magnetismo, ele é uma onda muito mais potente do que o som, do que a onda de rádio, está numa outra frequência. Então, nós podemos compreender que a nossa mente, sendo esse campo, é como se Deus, quando nos
enquanto princípio inteligente, ele nos deu um campo magnético, nos dotou disso, vamos dizer assim, nos revestiu desse campo magnético, é uma das nossas vestes, a nossa mente. Ele nos dotou disso para que nós pudéssemos encarnar nessa dimensão, nesse mundo, e compreendermos de alguma maneira tudo o que nos rodeia. Né? Nos comunicarmos. Muito breve vai chegar o tempo em que nós não vamos mais precisar do aparelho celular para nos comunicarmos. Nós vamos nos comunicar mente a mente. Podem acreditar. Isso ainda não é possível, dizem os espíritos, porque a nossa mente ainda se espalha sobre uma realidade ainda muito cruel, muito cheia de maldade. Nós somos almas ainda muito ignorantes, o nosso pensamento ainda está sempre muito voltado para o mal. Então, imagine se nós conseguíssemos ler a mente um do outro, né? O que seria isso, tá bom? Então, normalmente quando fala de mente, de uma forma mais abrangente, nós vamos falar também da mente que é racional e da mente que é emocional, vamos dizer assim. Né? Mas essa mente emocional, ela está numa dimensão ainda mais sutil do que a mente puramente racional. Vocês estão vendo aqui no slide, ó, a mente racional. Então, vamos supor, é como se nós temos uma estrutura imensa que nós podemos dividir no meio, né? Então, uma parte é a mente racional, que é a primeira com a qual nós nos relacionamos, que nos serve, né, a mente racional, e uma mente emocional, vamos chamar assim, que também vamos chamar de psiquismo. A mente racional, o que é essa mente racional? Ela é uma faculdade, né? Faculdade significa, é uma possibilidade que nós temos. Assim como quando a gente fala assim, a faculdade da visão, tem a faculdade mental, né? Não é? Então, essa faculdade, essa estrutura, vamos dizer assim, esse campo magnético, do ponto de vista puramente racional, ela permite ao ser, quando fala ser, o ser imortal, é o princípio inteligente, essa inteligência que somos nós em essência. Em essência, nós não teríamos nem forma. Né? Em essência, nós somos inteligência pura. Mas como que a inteligência vai evoluir se ela não se relacionar com o meio? Ela precisa de estruturas para se relacionar com o meio. Então, a mente é algo que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos relacionar. Então, essa faculdade mental, ela permite a nossa inteligência, né, ao ser imortal que somos nós, nossa essência, expressar. Expressar significa tornar visível, né? Mostrar. Então, quando eu expresso o meu sentimento para você, estou tornando visível o que eu sinto. Expresso o meu pensamento, eu estou mostrando para você o que eu estou pensando. Então, a mente, ela permite a nós, ser imortal, expressar as faculdades intelectuais que nós temos, né, nosso intelecto, de memória, né? Quando nós lembramos de alguma coisa, nós estamos usando a nossa mente racional.
de gerência, né? Gerência, o que é gerência? O que é um gerente, né? Aquele que comanda. Então, a gerência da nossa própria vida, a própria gerência do nosso corpo, fazer as análises necessárias para tomarmos as decisões, realizar associações, significa, isso aqui, se um selvagem visse, ele não sabia, mas vocês vão saber que isso aqui é um fone de ouvido, né? Isso aqui é um telefone celular, e aí eu tenho isso aqui, mas eu não sabia como que eu colocava aqui, fiquei olhando, aí ninguém tinha me explicado como que é que eu ligava, mas aí eu olhei, vi que tem um buraquinho aqui, parece que isso aqui encaixa, é assim. Quanto mais a nossa mente estiver saudável, mais capacidade de realizar associações nós vamos ter, né? Então, parece que as crianças hoje em dia têm muito mais capacidade de fazer essas associações do que nós, porque elas conseguem entrar, né, nesses aplicativos, computador, e rapidamente elas aprendem um monte de associações, né, porque é tudo associação, né, que nós não conseguimos com facilidade. Por quê? Porque a mente delas é uma mente mais potente. O campo magnético da mente das crianças que estão nascendo é algo imenso. É tão imenso que é muito maior do que o cérebro de muitas delas. E por essa razão, muitas crianças apresentam comportamentos estranhos, porque elas têm uma mente muito potente para um cérebro que ainda não consegue absorver tudo que essa mente traz para esse cérebro. Aí nós vamos entender, né, tudo isso que está acontecendo no mundo de hoje. São seres com mentes muito potentes para um cérebro, um DNA, né, vamos dizer assim, um cérebro que ainda não consegue abarcar isso. Então, muitos jovens, quando ainda na adolescência, eles se perdem. Muitos entram no mundo das drogas porque eles enlouquecem mesmo. Eles não suportam o ruído da própria mente num cérebro que não dá conta daquela mente, né? Então, é muito ainda, o nosso organismo, ele ainda precisa se aprimorar mais, nosso cérebro, da espécie humana, para poder receber essas mentes poderosas que estão encarnando na Terra. Então, essa mente, né, ela também elabora raciocínios, mas não é raciocínio assim, uma maçã, mais uma maçã, duas maçãs, que são raciocínio concreto. São raciocínios que a gente chama abstratos. Nós conseguimos imaginar coisas, certo? E então, a nossa imaginação, ela vai atuar nesse raciocínio e nós vamos chegar a determinadas conclusões, certo? Um raciocínio concreto é quando você está vendo as coisas, né? Elas estão ali na sua frente, é mais fácil. Um raciocínio abstrato é quando, por exemplo, você tem que pensar num projeto de algo que ainda nem existe. Então, você tem que elaborar isso na sua mente. Entendeu? Criar, imaginar, tudo isso compõe a mente, a estrutura da mente. Daí a importância da mente, e da mente estar saudável, não é? Pessoa com problema mental, ela vai ter dificuldade em todas essas áreas, na memória, na realização de associação, né? Ela não vai estruturar o pensamento, é isso?
Então, isso aqui, nós poderíamos dizer que a mente racional ela está mais relacionada com a matéria mais bruta, vamos dizer assim, se assim podemos nos expressar, né? E a mente emocional, ou mente psíquica, ou psiquismo, a primeira pessoa que falou em psique foi Edmundo Freud. Ele sabia que tinha uma energia além do corpo, e ele não sabia como dar esse nome. Ele é considerado o pai, né, da psicanálise, da psicologia, né, hoje em dia. Primeiro que começou a falar de que deveria haver algo além do corpo, e então ele que falou em mente psíquica, né, da psique, que seria essa energia, essa força. E então, nós podemos relacionar a mente emocional com a nossa capacidade, olha, faculdade de expressar as emoções, certo? Sempre que falamos ao ser, nós estamos falando do ser integral, de nós. É por isso que no começo eu falei de nós, enquanto ser imortal e enquanto princípio inteligente em evolução, avançando, progredindo, certo? Então, enquanto a mente, então vamos dividir mente e psiquismo, certo? Vamos separar. A mente, então, vai ser essa nossa capacidade de fazer, de ter memória, de fazer associações, elaborar raciocínios. Então, tem a ver com a parte absolutamente intelectual, né? Então, nós podemos ter uma pessoa que tem uma mente racional muito potente, um gênio, um intelecto muito bem constituído, mas essa pessoa pode ter um psiquismo doente, adoecido. Porque a mente emocional ou psiquismo, ele está, vamos dizer assim, localizado numa outra dimensão. Então, nós podemos dizer, nós precisamos, nesse momento, usar nossa mente para entender o que eu estou falando. Nós podemos dizer que a mente racional, ela está numa dimensão, né? É um campo magnético que está numa dimensão, e o psiquismo é um campo magnético que está em outra dimensão, certo? A dimensão em que está a nossa mente emocional, ou o nosso psiquismo, é uma dimensão onde estão as nossas emoções, certo? Aqui nós escrevemos emoções, porque é mais fácil para compreender. Mas, em verdade, quando nós falamos de emoções, nós estamos falando de sensações, certo? Porque as emoções verdadeiras, elas compõem os nossos sentimentos. E o sentimento, ele não está no mundo da matéria. E tanto a mente quanto o psiquismo estão no mundo da matéria. Eles são instrumentos do ser integral para o seu progresso. Tanto que em uma encarnação nós podemos encarnar com a mente saudável e na outra encarnação seguinte vir com a mente doente. E aí não faremos progressos intelectuais. Ou com a mente, vamos dizer assim, limitada, faculdades intelectuais limitadas. Então, aí a nossa mente não vai conseguir nos trazer as informações para que nós possamos fazer algum progresso na área intelectual. O porquê disso, aí é a história de cada um.
não é? A história de cada um. A pessoa usou essa mente racional para o mal, ela pode vir com essas faculdades interditadas a tal ponto dela não conseguir elaborar praticamente nenhum raciocínio, né, abstrato. E a mente psíquica ou psiquismo, ela está numa dimensão que nos permite, né, a nós, inteligência, né, expressar as nossas, né, ao ser, expressar as suas emoções ou as suas sensações. Porque emoção, como eu falei, não pertence mais ao mundo material, né? E nós vivemos no mundo material. Então, as sensações, elas decorrem da nossa relação com o mundo material. Então, nós vamos conseguir mostrar para o outro, para o mundo, quais são essas emoções ou essas sensações e relacionar isso com o meio onde nós estamos. Certo? Tem pessoas que têm grande dificuldade de expressar as suas sensações, suas emoções. Algumas pessoas a gente diz que elas são frias, né? Insensíveis, não expressam emoções. Muitas pessoas cristalizam a dimensão psíquica delas, justamente por se condicionarem na indiferença. Então, nós lemos, antes de começarmos a falar sobre isso, sobre a prática da caridade. E o quanto a prática da caridade é importante para a nossa mente psíquica, para nós sairmos da indiferença, porque uma vida mergulhada na indiferença, ela gera a cristalização da mente emocional. E a pessoa pode reencarnar numa outra vida sem conseguir expressar suas emoções e nem relacionar com o meio onde ela está, né? Ela é também a capacidade que o corpo físico possui, nosso organismo, de permitir que as emanações do espírito imortal, ou seja, do ser imortal, reverberem no mundo material. Então, o psiquismo, ou alma, né? Freud também chamou de alma. O que é a alma, senão o espírito encarnado, né? Aquilo que nós até vimos quando nós estudamos um pouco sobre a mediunidade. Então, mente psíquica, psiquismo e mente racional pertence ao corpo. Tanto que, numa encarnação, nós podemos ter uma mente avantajada, e na outra, não. Nós podemos ter um psiquismo saudável em uma encarnação, e nessa encarnação nós fizemos tanta coisa complicada que fizemos uma gênese, ou seja, plantamos as sementes de uma doença psíquica para outra encarnação. E isso vai se expressar no corpo. Vamos, de tal maneira, nós vamos cristalizando essa mente, ela vai deixando de se expressar. Então, por exemplo, nós vemos uma situação de sofrimento, alguém que desencarna, a gente pensa assim, eu vou no velório, não vou, né? Rosalva falou agora há pouco de mais uma pessoa da relação dela, né, que desencarnou, e aí ela foi. Quando ela fez isso, ela estava usando a mente psíquica dela. Entendeu, Rosalva? Estava usando seu psiquismo. Você poderia ter ficado indiferente. Tem pessoas que são assim, elas mourejam numa faixa
são chamados assim, as pessoas que procrastinam, né? Elas deixam para amanhã. Toda indiferença, ela começa com isso, sabe? Você se enganar a si mesmo. Você dizer assim, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou te visitar. Não é? E não visita nunca. Alguém quer falar alguma coisa? Tá complicado? Eu estou achando maravilhoso. É? É, Então tá bom. Então você não vai mais falar, não, amanhã eu troco a lâmpada, né, Eliseu? troca agora. Né? Amanhã a gente vai, mas a gente resolve isso. Não, agora nós vamos resolver isso. Não é? Então. O novo Legião viu ele. Então, vejam, é muito importante compreender, gente, que o fato de nós termos uma mente racional, saudável nessa encarnação, não significa que na próxima ela vai estar saudável. Entendeu? Se nós não temos nenhuma doença psíquica nessa encarnação, não significa que na próxima nós não vamos ter. Entendeu? Se nós, a depender da vida que nós escolhemos para nós, né? Vamos dizer assim, do cenário que nós escolhemos para espalhar a nossa mente, nós espalhamos a nossa mente, por exemplo, no trabalho, pura e simplesmente, né? Aquela pessoa que vive para o trabalho, ela vai adoecer. Na outra, se não nessa vida, na outra, a mente dela vai estar, vamos dizer assim, condicionada. Vai estar, vamos dizer, menor. Em vez dela, ela não vai conseguir um campo magnético que saia desse limite que ela estabeleceu para ela mesma. Então, quando nós falamos de realidade, aquilo que é real. Então, de novo, esse telefone celular aqui, cor-de-rosa, lindo, né? Olha, todo bonitinho. Ele é real para mim, né? Por quê? Porque já aconteceu na minha mente. Para uma pessoa que nunca teve contato com algo assim, vai demorar para essa realidade chegar ao mundo concreto dela. Então, o mundo objetivo, tudo que nos rodeia, primeiro acontece na mente, certo? A realidade acontece primeiro na mente. Então, a mente, ela abriga, né? Abrigar, né? Está, vamos dizer assim, debaixo das asas da mente, potências extraordinárias. Porque é um campo magnético. É como, novamente, isso aqui, ó, eu não uso nem 10% da potência que tem aqui dentro. E isso aqui é magnetismo puro. E eu não uso porque eu não sei usar. Então, há quem diga que nós não usamos nem 10% da potência da nossa mente. Né? Porque, como ela é esse campo magnético, ela pode se expandir ao infinito. Certo? São potências que nós estamos longe, vamos dizer assim, de imaginar, simplesmente porque nós nunca paramos para pensar sobre isso. Nunca ninguém nos contou isso. Certo? Então, nós precisamos arrumar a estrutura da nossa mente. O que é arrumar, gente? Hoje em dia a gente compra um móvel, vai lá na loja, eles entregam numas caixas, né?
O móvel não vem armado, certo? Ele não vem armado, ele não vem... Vem todas as peças ali, mas nós temos que pegar aquelas peças e armar para virar um guarda-roupa, e armar para virar uma cama, armar para virar sei lá o quê, né? Um sofá. Mesa, cadeira. É. Normalmente vem junto, né? Manual. Isso, obrigada, Eliseu. Um manual, um projeto, né? É. Então, a nossa mente, ela precisa ser armada também. Quando nós começamos a pegar todas as peças que compõem a nossa mente e começamos a armar, a dar uma estrutura para esse campo magnético, né? Quando armamos a estrutura da nossa mente, para que mente, né? Para elaborar a nossa realidade, nós podemos fazer verdadeiros milagres. Mas para isso, nós temos que armar essa estrutura. Como que nós vamos armar isso, né? O mínimo que você tem que fazer, se você tem que armar um guarda-roupa, é achar aquele projetinho, né, aquele desenho, né, o manual, ler o manual e tentar, e começar, e errar, e começar de novo. Só que esses milagres que nós fazemos com a nossa mente, tem que ser milagres coerentes, né? Que estejam alinhados com a nossa condição de seres humanos, certo? Então, a estrutura da mente, certo? O que é a estrutura de um prédio, né? Não são os tijolinhos. A estrutura é aquilo que sustenta, não é? A gente vai fazer uma casa, a gente tem que, dependendo, né, da casa, é uma estrutura. Se é um prédio, fazer um cálculo estrutural. Então, a estrutura da nossa mente, ela envolve o raciocínio e envolve a emoção. Então, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de raciocinar e desenvolver a nossa capacidade de nos emocionarmos, de sermos sensíveis, que só somos humanos verdadeiramente na dimensão da sensibilidade. Ser sensível é permitir que o nosso psiquismo observe a realidade que nos envolve, né? E nos permita uma comunicação com essa realidade a ponto de nós conseguirmos um grau de empatia. O que é empatia? Nos colocarmos no lugar do outro, da situação do outro, seja esse outro quem for, pode ser até uma planta, um animal, né? Se nós passarmos uma encarnação sem armarmos a estrutura da mente, na próxima encarnação, a nossa mente vai estar desestruturada. Porque a alma primária, por exemplo, selvagens, eles têm uma mente singela e precária. As próprias experiências que eles vão fazendo
vão dando estrutura para a mente e para o psiquismo. Só que chega um momento em que nossa liberdade ela fica tão grande que nós vamos passando a ter mais responsabilidades. E nós mesmos vamos ter que aprender a estruturar a nossa mente. Pegar o manual e fazer isso. Como que nós vamos fazer essa estrutura da mente? Através de leituras. Quando a gente fala leitura, não é ler um livro, é estarmos sempre atentos, procurando aprender coisas novas, procurando o tempo todo armar alguma coisa, fazer conexões, fazer projeções, fazer projetos. Tá certo? Por isso que Deus colocou na nossa mente uma potência que nos permite fazer isso. É uma ferramenta, é como se nos desse uma chave de fenda para a gente apertar os parafusos que vieram, né? Porque daí também, se você tem lá tudo, tem os parafusos, tudo, mas você não tem a chave de fenda, né? Você não tem a ferramenta. Qual é a ferramenta que Deus nos deu para nós estruturarmos cada vez mais a nossa mente, conforme nós formos saindo das mãos dele, né? Saindo do primitivismo, entrando no livre-arbítrio mais estruturado. Essa ferramenta se chama fé, tá bom? E nós vamos ficando por aqui hoje, tá bom, meus irmãos, meus queridos? Porque nós temos que ficar por aqui. Não dá para continuarmos, porque é muita coisa. Mas deu mais ou menos para vocês compreenderem, porque chega um momento que nós temos que começar a falar dessas coisas. Senão nós começamos a falar de fé, para nós entendermos a fé, nós vamos ter que saber isso antes, né? Então, eu não sei se ficou muito complicado para vocês. Ficou? Me responda. Eu achei assim que muito assim elucidativo, né? Realmente a gente sossega, como diz o outro, para no tempo. E aí realmente a mente vai ficando sem abastecer, né? Informação e acaba a pessoa fica ali com o HD dele todo lascado, é ou não é? Vai desestruturando, né? É igual um guarda-roupa, né? Aí solta um parafuso, não é? Solta outro, daqui a pouco é a porta. Não é? É. Então, mas não fui eu que montei esse guarda-roupa. Não, não foi você mesmo, foi Deus. Mas agora, ele está montado, saiu a porta. Pelo menos a porta, você tem como ver ali como é que faz, né? Não é? Como é que estava montado? Procurar fazer aquilo que eles chamam, né, de engenharia reversa, né? Deus nos deu ali alguma estrutura no começo. Quando nós começamos a engatinhar, tinha uma estrutura mínima para nós partirmos dela. E a nós nos cabe enriquecer isso através do progresso, através de nunca parar, né? Tudo é movimento. E até hoje, por exemplo, a natureza nos dá informação valiosíssima. Muitas soluções de problemas de engenharia é conseguido a solução pela natureza. As formas que a natureza usa para resolver certos problemas, né? O homem começa a estudar aquilo e aplica
os seus projetos, onde resolve um monte de problemas que seriam insuperáveis se não fosse pela natureza. Deus deixou para nós muitas pistas, claro, evidente que sim, né? Então, por exemplo, você aprende, a tua mãe te ensina a fazer um arroz. Simples. Com o passar do tempo, você mesmo vai aprimorando aquilo, né? Sem necessidade de entrar numa escola. Você vai, naturalmente, você vai aprimorando. Não, mas eu faço uma experiência aqui, não deu certo, não é? Ou ver. Então, formatar a mente é não perder nenhuma oportunidade de aprender. É isso que é formatar a mente. Formatar o psiquismo é não perder nenhuma oportunidade de se tornar sensível. É não perder, sabe? Se é para chorar, vamos sentar no chão, vamos rolar. Se é para rir, vamos rir, né? Mas não nos distanciarmos, né? Por isso que os espíritos falam tanto da compaixão, da piedade, porque isso formata em nós estruturas muito importantes. Sem elas, nós não vamos progredir. E a gente tem que aprender também a deletar certos lixos da mente da gente para dar espaço para as coisas mais fala, me some o tema agora, as coisas mais apropriadas, né? Nós vamos fazendo escolhas, né? De ambientes, de pessoas, o nosso tempo, onde que nós vamos usar o nosso tempo, não é? Porque senão, o que vai acontecer? Se nós acharmos que nós podemos fazer tudo, né? A vida, ela é justa, ela sempre vai nos dar aquilo que nós pedimos. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo é uma formatação da nossa mente. Nós estamos fazendo aqui uma tempestade cerebral, vamos dizer assim, né? Tentando compreender, eu estou tentando passar para vocês, não sei se vocês estão conseguindo captar, mas não importa, o importante é que esse tempo nós estamos utilizando ele para isso, enquanto outras pessoas estão utilizando o seu tempo para coisas que não têm coerência. Então, quando fala que a mente realiza milagres, tem que ser, lembra no primeiro slide? Milagres coerentes com a nossa humanidade, com o nosso processo de evolução. Tá bom? Não adianta achar, a pessoa é um gênio do mal. Ele vai fazer milagre? Não, ele não vai fazer milagre. Ele vai fazer fenômenos. Coisas fenomenais, mas não são milagres. Porque milagre é aquilo que você admira, né? Que é um milagre. É algo que é belo, que é harmônico. Né? Isso é milagre. Então, é algo admirável do ponto de vista da sua harmonia com a criação de Deus, com Deus. Então, por exemplo, uma sinfonia, né, do Beethoven e outros aí, uma sinfonia, a harmonia de tudo aquilo, pela obra. É um milagre da mente, Beethoven, é um milagre, mas é um milagre coerente, não é? Já uma mente como Hitler, né, não vamos entrar muito nessa palavra, mas é uma mente doente. Ele não fez nenhum milagre. Ele era um líder das sombras. Então, aquilo não tinha coerência, né, com o nosso estágio de humanidade. Então, meus queridos, é isso. Amanhã eu já estarei falando de Porto Velho, se Deus quiser. Siri, do seu quartinho ali, do seu escritório. Cor de rosinha atrás. Né? Calorzinho de 39 graus.
Está com o ar-condicionado ligado. Então, vamos encerrando, né? Já passamos do horário. Quem vai fazer a nossa oração? Jonatas, Senhora, você faz a oração, filha? vou fazer. Deixa. O senhor falou no calor aí, tá? Começou a chover hoje, tem uns ventos já